Botafogo é cobrado na justiça por dívida junto ao São Paulo por jogador. Clube carioca tem 3 dias para pagar dívida de 3,7 milhões de reais por Tietê, comprado junto ao São Paulo em 2022. Clube alvinegro tem prazo para pagamento de dívida junto ao tricolor. Nos últimos dias, a Justiça do Rio de Janeiro tomou uma importante decisão envolvendo o Botafogo e o pagamento de uma dívida ligada à SAF alvinegra, a ser notificada nos próximos dias. O valor envolve uma negociação entre a equipe comandada por John Testor e outro importante clube brasileiro por um jogador que é uma peça grande no elenco alvinegro. Botafogo tem prazo de 3 dias para pagar dívida ao São Paulo por Tietê. A Justiça do Rio de Janeiro estipulou na última quarta-feira, 10, o prazo de 3 dias para o pagamento de uma dívida de 3,7 milhões de reais com o São Paulo pela contratação do volante Tietê, segundo o UOL. Tietê foi contratado por 4,8 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. O Botafogo ainda não pagou 2 parcelas de 1,3 milhão de reais referentes ao ano passado, além de 407 mil reais por metas de desempenho, vencidas em janeiro. O São Paulo entrou com uma ação cobrando R$ 3.774.730,75, atualizados por juros e correção monetária, porém o Botafogo ainda não teria sido notificado pela Justiça. No ano de 2022, o meia foi contratado junto ao São Paulo para ser uma das novas peças do Botafogo sob nova direção, prestigiado pela passagem no Atlético Mineiro, onde foi campeão brasileiro, mas em baixa no tricolor, a quem pertenciam seus direitos federativos. Até o momento o meia não conquistou títulos com a camisa alvinegra, tendo feito 121 jogos pelo clube e marcado 5 gols pelo Botafogo nas 3 temporadas de contrato. O meia tem contrato com o Glorioso até dezembro de 2024, mas ainda não renovou seu acordo com o clube alvinegro, o que gera dúvidas sobre seu futuro no clube. Entenda o que falta para São Paulo anunciar contratação de Thiago Mendes. Próxima semana os empresários de Thiago vão tentar ao máximo destravar essa negociação no São Paulo. Thiago Mendes no São Paulo. São Paulo e Thiago Mendes já acertaram tudo, tempo de contrato, salário. Resta o acordo com o Al Rayyan. O clube catarí recusou a primeira oferta, mas está disposto a liberar o atleta, só quer melhores condições. Jogador viajou para o Catar, visando acelerar as tratativas. O Al Rayyan está dificultando a transferência de Thiago Mendes ao São Paulo, por ele ter mais 6 meses de contrato com o clube. Próxima semana os empresários de Thiago vão tentar ao máximo destravar essa negociação. A esposa do jogador também tem sido peça fundamental para conseguir a liberação. Ela deve retornar ao Brasil e deixar o volante no Catar. Liberação. Com isso, a expectativa é de deixar claro que ele ficará sozinho no país e precisará retornar para ficar com a esposa e o restante dos familiares. Existe a impressão de que tudo deve ser resolvido muito em breve. São Paulo tem um acordo com Thiago Mendes por 3 temporadas e salário de acordo com a realidade. Falta a liberação do atleta junto ao Al Rayyan. Paulo Pitombeira, empresário, e Rui Costa estão trabalhando nisso. Thiago Mendes escolheu o São Paulo e está fazendo de tudo para que o negócio com o Al Rayyan aconteça. Ele vai abrir mão de valores importantes para um acordo com o tricolor paulista, mas está feliz com a decisão. Na última semana, o diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, concedeu entrevista à Energia 97 e explicou como o atleta pode atuar no time comandado por Zubeldia. Ele será uma espécie de coringa no meio. Ele, Thiago Mendes, joga de primeiro volante, segundo volante ou no tripé no meio. Se conseguirmos que ele venha com a proposta financeira que efetuamos, ficaremos muito felizes. Em nosso entendimento, ele está entre 65% a 70% de chances de vir para o São Paulo, afirmou. O Zubeldia entende que ele pode fazer várias funções, como Alisson, jogador moderno, versátil. Ele pode permitir jogar em variações com Pablo, Alisson, Thiago, L. Gustavo, Alisson e Thiago. Ele tem muito volume, força física, pode dar variações importantes e é isso que a gente acredita. Ele se emocionou ao pegar a camisa do São Paulo quando esteve conosco. A gente fica muito feliz e ele está animado também, concluiu. Marcelo Henrique Lima desabafa após erro em jogo entre São Paulo x Atlético Mineiro. A gente erra e acerta. Árbitro da partida entre São Paulo x Atlético desabafou sobre o jogo nas redes sociais. São Paulo sai derrotado de Minas Gerais. O São Paulo perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1, na noite desta quinta-feira, 11 pelo Campeonato Brasileiro. O tricolor marcou com Lucas Moura, mas Vargas e Paulinho fizeram para o adversário.
A derrota deixou Zubeldia furioso. Zubeldia foi flagrado em uma cena inusitada descontando seu nervosismo em um backdrop, escancarou toda sua insatisfação na entrevista coletiva após a partida. E o treinador argentino não parou por aí. O argentino detonou a atuação da arbitragem com um tom bastante irritado. Ele gritou, ironizou e declarou que o tricolor foi prejudicado. Um dia depois, o São Paulo, através de Júlio Casares, optou por reclamar de Marcelo Henrique Lima na CBF e tomou essa atitude após a entidade mandar o áudio do jogo, 3 dias depois de apitar o polêmico Atlético Mineiro x São Paulo pelo Brasileirão. Marcelo de Lima Henrique foi o árbitro da final do Campeonato Amador de Várzea Paulista no interior de São Paulo na manhã deste domingo. Aqui Várzea é onde comecei. Aqui é onde o futebol respira e aqui tem que apitar, meu irmão, senão o bicho pega. Aqui é minha terra, minha casa, trato todo mundo com respeito, com humildade. Hoje vimos aqui um grande jogo. Obviamente não sou perfeito, a gente erra e acerta, mas sou apaixonado por isso aqui. Quando estou na Várzea, eu estou muito feliz ainda mais com uma organização maravilhosa como a do Osiel, disse o árbitro. O árbitro treina quando ele apita. Aqui Várzea é o treino técnico e mental. É uma maneira de treinar e eu agradeço esse convite. Sei que eu não vou agradar todo mundo, mas esse povo respeitoso faz valer a pena estar na Várzea, completou Marcelo de Lima Henrique em entrevista à TV Tem. Após vencer São Paulo, Atlético Mineiro conta com retorno de Rubens e mais 2 jogadores. O elenco do Galo se reapresentou e conta com novidades para a sequência do Brasileirão Série A 2024. Notícia positiva para Milito. O Atlético Mineiro venceu São Paulo pelo placar de 2-1, jogo que contou com um número considerado de polêmicas. Com os 3 pontos somados na Arena MRV, a equipe encerra uma sequência de 3 partidas sem vitórias. Na sexta-feira 12, o elenco de Gabriel Milito se reapresentou. Na cidade do Galo, os jogadores começaram a preparação para o próximo compromisso na temporada de 2024, que também será pelo Brasileirão Série A 2024. Desfalques na última partida, Mariano, Rubens e Maurício Lemos apareceram no gramado e realizaram atividades com a fisioterapia do Atlético Mineiro, segundo informado pelo O Tempo. Detalhes das contusões. Mariano sofreu um edema na coxa e desfalcou a lateral direita do Galo. Já Rubens, que disputou um jogo no Brasileirão Série A, possui uma lesão no joelho e ficou longe dos gramados nas partidas mais recentes. Maurício Lemos também estava com um problema na coxa. Os 3 jogadores não estão confirmados na próxima partida, mas estão em fase final de suas respectivas lesões e podem reforçar o Atlético Mineiro em breve. Um desfalque confirmado é o de Bataglia, que recebeu 3 graus cartão amarelo e cumpre a suspensão automática. Portanto, Gabriel Milito irá ter que fazer, pelo menos, uma alteração em relação ao último confronto. Respiro na tabela da Série A. Com a vitória sobre o São Paulo, o Galo terminou a 16ª rodada da competição nacional na 10ª colocação, com 21 pontos somados. A campanha conta com 5 triunfos, 6 empates e 4 derrotas. O Atlético Mineiro possui um período curto até a partida com o Juventude, que acontece na terça-feira 16, às 19 horas, horário de Brasília, na Arena Mané Garrincha. Alex Sandro pode ter vindo ao São Paulo atrapalhada pelo Porto, entenda. Lateral esquerdo desejado pelo tricolor ainda tem vontade de continuar atuando na Europa. Alex Sandro não vem mais? O São Paulo sonha em repatriar o lateral esquerdo Alex Sandro, que há tempos atua no futebol europeu. Mas por mais que tudo parecesse bem encaminhado, a vontade do jogador de continuar no velho continente pode pesar na hora da decisão entre as ofertas que tem na mesa. Segundo informações do GE, Alex Sandro teve conversas ligadas ao Porto, de Portugal, e com um dos grandes clubes da Turquia. Porém, o lateral esquerdo ainda não recebeu nenhuma proposta oficial. A diretoria tricolor, que já teve uma primeira conversa com o jogador da seleção brasileira, mas também não avançou em uma tentativa de contratação. Alex Sandro atuou no Porto de julho a 2011 e agosto de 2015 e atualmente quer aguardar o desenrolar da janela de transferências na Europa antes de tomar qualquer decisão sobre sua carreira envolvendo um possível retorno ao Brasil. O lateral já tinha até mesmo sua vinda cravada por um grande ídolo tricolor, o ex-jogador Cicinho. O comentarista disse que a chegada de Alex Sandro no São Paulo era certa, deixando os torcedores muito animados. Fiquei sabendo que Alex Sandro está acertado com o São Paulo. Alex Sandro, próximo jogador do tricolor paulista, disse: Porto pode abrir espaço para trazer Alex Sandro.
Vivendo um péssimo momento financeiro, o Porto pode vender o Wendel, que esteve com a seleção brasileira na Copa América. Caso isso realmente aconteça, a equipe portuguesa pode abrir uma brecha no elenco que possibilite o retorno de Alex Sandro ao clube. Livre no mercado desde que encerrou seu contrato com a Juventus da Itália, o lateral esquerdo está no Brasil, aproveitando suas férias com sua família. No começo de julho, o jogador esteve em Curitiba, acompanhando a vitória do São Paulo diante do Atlético PR, a convite do Furacão, em um camarote da Liga Arena. O tricolor se movimenta bastante nos bastidores da atual janela de transferências do meio do ano, aberta na última quarta-feira 10, para trazer uma nova opção para a lateral, visto que o Wellington não vai renovar, após aceitar proposta do Southampton da Inglaterra, para 2025. São Paulo perto de outra contratação. Com tudo acertado, incluindo tempo de contrato e salário, o São Paulo ainda não conseguiu chegar a um acordo com o Al Rayyan, do Catar, para poder anunciar oficialmente a chegada de Thiago Mendes. O clube catarí vem recusando as propostas feitas pelo tricolor, mas segue disposto a liberar o jogador, querendo melhores condições. Thiago Mendes até viajou para o Catar para poder acelerar as tratativas entre as equipes. O Al Rayyan vai dificultando as negociações, pois o jogador ainda tem mais 6 meses de contrato com o clube. Na próxima semana, os empresários de Thiago Mendes vão tentar ao máximo destravar a vinda ao São Paulo.